Filosofia Aula 2. Quem se importa com a torta. Vamos seguir, galera, o canal Pop Filosofia. Estamos precisando de ajuda aí, beleza? Segue lá. Beleza, vamos continuar aqui sobre assunto da filosofia. Tem uma sequência horrorosa, tá? Porque a princípio você tem você tem o Tales, né? E aí pula, esqueceram de Êxodo por colocar ele só como um escritor barato de fábula, né? Mas aí depois aí adianta a fita toda e pula para o Tales de Mileto. Tales de Mileto, considerado o fundador da filosofia ocidental, foi criador do ponto de vista conceitual do problema do princípio, né? A origem de todas as coisas. Antigamente, os filósofos, digamos, da física, né? Eles acreditavam ou viviam nessa investigação a respeito da origem das coisas. Por isso que eu brinco não, né? É uma constatação minha, de que o verdadeiro filósofo mesmo não teria sido grande filósofo Êxodo, porque enquanto Tales e outros, Anaximenes, se debruçavam a respeito para ficar só em Tales por enquanto, né? Isso a gente monta bastante coisa de Tales aqui, para depois avançar para outros. Inclusive, quando avançar para outros, por exemplo, na maioria dos livros, eles não seguem a cronologia interessante. Por exemplo, nesse aqui você tem depois o Pitágoras de Samos. Muito falso, né, essa ideia. Na educação básica é seguida uma certa cronologia. Eu vou tentar encontrar algum livro de história da filosofia que trate realmente da cronologia e não desses saltos cabulosos aí. Tales, então, é conhecido como o fundador da escola jônica. Mas é engraçado que em momento algum, nem no ensino médio, eles especificam, por exemplo, o que seria essa tal de escola, seria o fundador da escola jônica. O que significa, então, ser fundador da escola jônica? Por que jônica, né? Tem uma outra maneira aqui de perceber a filosofia, que é importante sinalizar, seria, então, a filosofia seria a busca pela origem primeira de tudo, pelo menos para os pré-socráticos, né? A busca pela origem primeira de todas as coisas. De fato, o ideal da filosofia é também o impulso para o próprio desenvolvimento dela. Então, quando ele fala de escola jônica aí, ele está falando dos filósofos que se dedicavam a argumentar a respeito da origem das coisas, tentar descobrir a origem das coisas. Entre eles aí, você tem lá o Tales imaginando ser através da água, né? Você tem Pitágoras, que era através dos números, que teria dado origem às coisas, e daí por diante, né? Uns acreditavam que era o fogo, uns acreditavam que era o indeterminado, né? E daí por diante. E aí essas suposições que teriam por objetivo também distanciar cada vez mais, cada vez menos mito, né? Cada vez menos Marx, cada vez mais Mises, né? Cada vez menos mitos, cada vez mais realidades, né? Então isso é importante. E aí cabe a colocação de primeiros filósofos, né? Juntamente com, entrou aqui na lista, com Êxodo, essa primeira escola. Êxodo talvez seria o menos por fora da escola jônica, né? Mas que teria atingido um progresso que de fato teria antecedido Sócrates, né? De um valor tão equivalente ao de Sócrates, né? Que é a transmissão dessa filosofia mundana, né? Da filosofia básica, né? Filosofia popular, né? Da sociedade, filosofia de senso comum, mas muito aplicada através das máximas, das fábulas, né? Por isso a sua grandeza. Isso explica a sua grandeza, né? Esse
poder de transmissão, né? De oralidade e expressão, né? Inclusive é tido por alguns aí como, eles tiraram o título de filósofo, né? Como fabulista, mitógrafo, escritor, e outras versões como filósofo também. E em outras versões seria uma contração, teria sido, o nome nem seria esse, mas seria uma contração ou uma maneira de chamar o etíope, né? Devido possivelmente a seu nascimento na África subsaariana. Outras versões que teria nascido aí na Trácia e tal. Então, voltando a Tales aqui, para não perder a linha, Tales acreditava então que a água era a origem de todas as coisas. Diferente de Anaximander, diferente de Anaximenes. Então, para ele, devido a esse poder que a água tem de fluidez, né, de se condensar ou se evaporar, teria dado a ela uma possibilidade de extensão, e essa possibilidade de extensão seria fonte, né, de todas as coisas. Tales também foi o primeiro a explicar o eclipse solar, né? E ele dizem que ele conseguiu prever o eclipse solar de 585 a.C. E aí Aristóteles tem essa data como seria o início da filosofia, né? E portanto Tales abrindo esse ciclo filosófico de investigação, sabe? Início da filosofia. Fiquei até curioso agora para saber o dia do filósofo, né? Calma aí. Se 585 foi o início da filosofia, segundo Aristóteles, qual seria o fundamento da data do dia do filósofo, né? Curioso. Eu já achei que já há indícios já. Não vou saber o nome, eu explicar esse nome. Wilhelm Weschendel escreveu que a filosofia dos gregos começa em 28 de maio de 585. Vamos ver se essa data coincide hoje em dia. Não, a data atual é 16 de agosto. Agora por qual motivo é 16 de agosto? É bizarro. A justificativa seria a data do nascimento de Aristóteles. Ele teria nascido nessa data, 16 de agosto, mas beleza, teria que ser. Eu preferiria essa 28 de maio, né? Mas quem explica? Beleza. Então, para Anaximandro, o arquê seria por cima de todas as coisas, mas lógico, isso vai ficar para uma outra aula sobre o tema. O Anaximenes, discípulo de Anaximandro, já acreditava na questão do ar, né? Como sendo o princípio de todas as coisas, mas também vamos dedicar uma aula a respeito dele. E dizem que é o primeiro que deixou um livro chamado Sobre a Natureza. Quero até buscar esse livro na internet do Anaximenes, porque é importante, né, como o primeiro escrito filosófico. Dizem que Anaximandro já deixou um pedaço, né, mas Anaximenes, eu creio que seja um livro mesmo inteiro, sabe? Vou colocar aqui, comprar livro, né? Ainda para imaginar, né? Onde não existe água não há vida, então por isso a sua obsessão pela essa investigação da água, né? Tem uma colocação aqui não vai dar tempo, cara, do Platão aqui a respeito do filósofo. O filósofo é aquele que, caminhando, né, observando as estrelas, cai no poço porque decide observar aquilo que está no seu próprio caminho, né? Então, às vezes é tido como louco por isso, sabe? O seu poder de abstração. E essa investigação fez com que o nome desses filósofos fossem esses filósofos chamados de filósofos da física, né? E os seguidores de Tales aí, os físicos, né? Essa busca tentando entender a filosofia a partir da natureza das coisas, a
parênteses.